de 15 anos estreou o primeiro filme de meu malvado favorito, e fomos apresentados aos Minions, ao Gru e às suas filhas. Mas você percebeu que, à medida que novos filmes são lançados, conseguimos notar mais e mais detalhes ocultos nessas animações incríveis? Entre os fatos ocultos envolvendo os filmes da franquia, com certeza o mais intrigante de todos é o de que a Margot nunca, absolutamente nunca, tira os seus óculos. Sério, até quando ela está em um momento alucinante de salvamento em uma nave de fuga a milhares de metros acima do solo, onde as rajadas de vento sopram com bastante força no céu, ela nem pensa em tirá-los. É quase como se estivessem colados no seu rosto. Margot chega quase a superar os Minions, que já foram vistos sem os seus visores em um curta da Illumination, enquanto ela nunca foi vista sem os seus óculos. Na verdade, para sermos justos, temos que admitir que sempre que vai dormir, ela tira o objeto, mas apenas nesse momento. Tudo isso significa que ela realmente ama esses óculos. Mas por que ela gosta tanto assim deles? O motivo para isso pode ser realmente de partir o coração. Algumas fontes afirmam que, no roteiro original do primeiro filme de Meu Malvado Favorito, haveria uma explicação sobre o destino de cada um dos pais das pequenas filhas adotivas de Gru. No caso da Margot, a história seria a de que ela foi criada apenas pela mãe, sem que o seu pai fosse sequer citado. Sua mãe seria uma mulher com graves problemas de saúde e, por precisar cuidar da filha e trabalhar muito, acabou ficando extremamente doente, a ponto de ir para o hospital e não resistir. E por serem bem pobres, a única coisa que a mãe deixou para trás foram os seus óculos, dos quais a garota cuida com todo o carinho e usa sempre. Se isso realmente for verdade, com certeza eu gosto ainda mais dela, que, além de ser uma irmã mais velha muito legal, é uma filha que ainda ama bastante a sua falecida mãe. Nessa mesma parte do roteiro original, em que seria contado o passado da mãe da Margot, também seria revelado o que houve com os pais da Edith. Ao contrário da irmã mais velha, a karateca da família Gru tinha um pai e uma mãe bem saudáveis. Porém, o fim dos dois também teria sido extremamente trágico. Em uma viagem de carro em família, alguns dias antes do Natal, Edith e seus pais teriam se envolvido em um acidente muito grave. Após o ocorrido, a garota, que teria passado dias desacordada na cama de um hospital, recobrou a consciência e recebeu a notícia de que teria sido a única a sobreviver, exatamente no dia 25 de dezembro, quando se comemora o Natal. Além disso, ela quase não sobreviveu devido a um ferimento profundo em sua cabeça. Mas, com a ajuda de excelentes médicos, acabou sendo salva, embora tenha ficado com uma cicatriz enorme. Então, os bombeiros que atenderam a ocorrência conseguiram recuperar do carro uma caixa de presente, que foi a única coisa que ficou intacta. Nela havia um cartão com o nome da garota, indicando que esse era o presente que iria ganhar dos pais no dia de Natal. Eles o entregaram à garota, e quando ela o abriu, o que havia lá dentro era exatamente o seu gorro rosa com listras. E desde então, ela usa o gorro como forma de nunca se esquecer dos seus pais, e também para cobrir a cicatriz que tem na cabeça até os dias de hoje. Alguma vez você já se perguntou como os Minions se reproduzem? À primeira vista, com certeza todo mundo vai pensar: é impossível, afinal todos eles são machos. Sim, isso até que é verdade. Mas, se eu te disser que mesmo assim eles conseguem se reproduzir, você acreditaria? Na verdade, tem mais. Isso já chegou até a acontecer em um dos filmes da franquia. Venha com a gente, pois vamos refrescar a sua memória. Na batalha final de Minions 2, entre Willy Cobra junto com os Minions e o Sexteto Sinistro, em um determinado momento, Stuart é transformado em uma galinha pela Pedra do Zodíaco. No decorrer da batalha, ele enfrenta a versão cobra da Freira dos Nunchakos e, quando desperta sua força interior, lança contra ela uma rajada de ovos, só que um deles não quebra. Logo depois, sem que ninguém esperasse, nasce dali um pequeno pintinho Minion. E o mais interessante é que depois o vemos novamente nos braços do Bob durante o funeral fake do Willy Cobra, o que deixa claro que Stuart, de uma maneira bem bizarra, é a mãe e o pai daquele Minion híbrido com galinha. Tudo isso só prova que existem formas, mesmo que bem estranhas, de os Minions já aumentarem o seu número de integrantes. Mas, sem dúvida, isso não é algo que acontece todos os dias, não é mesmo? Agora fala sério.
Depois de todos estes detalhes e easter eggs, acho que merecemos a sua inscrição, né não? Em Meu Malvado Favorito 2, Gru está começando a ter sentimentos por Lucy e acaba tendo um flashback sobre o seu primeiro amor, uma garota chamada Lisa, que estudava na mesma escola que ele. O problema é que, quando ele estava tentando se declarar para a garota, as crianças que tinham nojo dele começaram a correr em uma espécie de surto coletivo, com medo de pegar seus germes de vilania. E ele acabou sozinho no pátio da escola, segurando uma flor na mão e completamente desolado. Muitos fãs levantaram a teoria de que a garota aparece uma segunda vez na franquia, já que ela seria ninguém menos que Shannon, aquela mulher insuportável com quem a vizinha do Gru o obrigou a sair antes de o vilão e Lucy começarem a namorar. Além da cor do cabelo, que é praticamente idêntica, a idade também bateria perfeitamente. E pelo fato de Gru estar careca, ela não teria reconhecido, já que, quando estudaram juntos, ele ainda tinha cabelo. Não sei pra você, mas isso faz total sentido pra mim. Você tem ideia de qual porcentagem da população mundial é composta por ruivos? Algo em torno de 1 a 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas, no máximo 2 terão cabelos avermelhados naturais. Então, sabendo disso, qual é a probabilidade de termos 3 ruivos em um grupo de 7 pessoas? A gente te responde, é uma probabilidade muito baixa. E é exatamente isso que acontece em Meu Malvado Favorito 4, em que Lucy, Gru Jr. e Pop estão juntos, e os 3 são ruivos. Isso levantou a suspeita de que, na verdade, Pop seria uma parente distante ou escondida da Lucy, que foi criada por outra família extremamente rica. Daí, as suas habilidades físicas serem maiores que o normal. Além disso, até hoje, praticamente nada sobre a família do esposa do Gru foi revelado. Então, essa teoria pode mesmo ser real. Já falamos das histórias que estariam no primeiro Meu Malvado Favorito, que contariam o que houve com os pais da Edith e com a mãe da Margot, e como isso está relacionado ao fato de elas nunca tirarem o gorro e os óculos. Mas e a Agnes? Será que essa obsessão por unicórnios tem alguma relação com seu passado ou é apenas uma paixão de uma criança criativa? A resposta é um pouco de cada. Isso porque, na realidade, a filha adotiva caçula do Gru não tem lembranças dos seus pais, já que foi deixada ainda bebê no orfanato. Então, o que de fato aconteceu com eles é um mistério absoluto. Porém, a única coisa de que ela se lembra é de um unicórnio que ficava pairando sobre o seu berço em um mobile todas as vezes em que ia dormir, quando ainda morava com os pais. Então, ela se apegou a essa lembrança, e isso acabou se tornando a coisa mais importante que ela tem para fazer na vida: colecionar o máximo de unicórnios que puder. Falando novamente do funeral de Willy Cobra, aquele momento é algo que deixa os fãs de animações mais atentos com uma pulga atrás da orelha. Quando a luta contra o Sexteto Sinistro chegou ao fim, o vilão foi levado sob custódia pela AVL. Então, como é que ele conseguiu enganar a agência mais poderosa do mundo e simular o seu funeral, afinal de contas? A resposta mais lógica é: ele não conseguiu. Na verdade, existe uma grande chance de ele ter feito um acordo com o Sr. Bundovski e se tornado um agente da AVL, assim como o Gru faria anos depois. Assim, ele simulou sua morte para que os outros vilões achassem que ele havia batido as botas e baixassem a guarda para que ele pudesse capturá-los. Anote aí, em um filme futuro, isso com certeza será confirmado. Ainda falando de algo que notamos em Minions 2, você reparou que na realidade, muito antes do primeiro Meu Malvado Favorito, Gru e Vector já se conheciam? Pois é, quando Gru e Willy Cobra vão até o banco, na época em que o Sr. Perkins ainda era caixa na instituição financeira do mal, ele mostra a foto do filho e fala dele com orgulho e carinho. E Gru faz uma cara de nojo, deixando claro que mesmo na infância já não ia com a cara do seu futuro arqui-inimigo. Então, anos depois, quando o vilão de roupa laranja roubou as ideias do pai da Agnes, a verdade é que eles sabiam exatamente quem o outro era. Só era necessário que os dois forçassem um pouco mais a memória, principalmente Gru, você não acha? No terceiro filme, quando Gru e sua família vão até o pequeno país da Fredônia, depois de um tempo, o nosso vilão descobre que seu pai havia ficado muito rico com o dinheiro que conseguiu cometendo vilanices.
Mas, com o mundo tão globalizado como o que conhecemos e com todos os equipamentos de última geração, inclusive sendo membro da AVL, Gru nunca teria ouvido falar em um dos vilões mais famosos do mundo, se não o mais famoso. Por mais que o pai tenha tentado se manter anônimo para evitar contato com o filho e manter a promessa feita a Marlena, Gru, em algum momento, deveria ter ligado os pontos e descoberto que o grande vilão mundial era seu próprio pai. Ficamos por aqui, mas se você também adora tudo que envolve a cultura pop, dá uma conferida nessas duas opções de vídeos que estamos deixando para você na sua tela. Pode assistir qualquer um dos dois que com certeza você vai adorar.